Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, pecadores em gerais. Olha que você está no santo canal do Assuntos CCB, especialista em pecadores CCBistas, e eu vou aqui analisar, dar meus santos pitacos, numa pregação blá blá blá, enroladiça, que nem cobra serpente, de um tal de embramador Brueno das Trevas. Ele é o segundo presidente do Brás. É o segundo tirano do Brás. É um pode de tudo. Pode de tudo e não pode nada. Sabe? Porque agora que a água está batendo na bunda, aí ninguém está podendo nada. E aqui ele falou mais uns blá 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 dele. E aqui eu vou dar meus santos pitacos. Para começo de conversa, ele... Olha, aqui eu já dei um play aqui. Dificuldade de encontrar. Também é difícil de ser lido este livro. Difícil de ser lido. Eu vejo que lê pouco a Bíblia. Lê pouco a Bíblia. Nós todos. Nós todos. Também a folha é muito fina. A folha é muito fica fina. Grudada uma na outra, então é difícil de achar. Aqui ele anunciou a palavra que ia ler em 5 de Miqueias. Aí demorou, os pecadores CCBistas demoraram a achar. Aí ele botou a desculpa que a página é fina, que lê pouco a Bíblia. Como é que um sujeito que se diz crente, que se diz cristão, que tem como a Bíblia, o livro sagrado, não lê a Bíblia? Gente, tome vergonha nas vossas caras. Tenha vergonha na cara. Então não diga que é crente, porque se o livro é sagrado, se a Bíblia é sagrada, por que vocês não lê? Aí o enganador Bueno ainda fica botando desculpa que a página da Bíblia é fina, que o livro de Miqueias ninguém lê mesmo, lê pouco. Gente, estamos vergonha na cara. Vamos se lascar. Tá doido, rapaz. Se todos acharem, então vamos ler. Não lê, dizem que não lê, o Ministério Maldito fala que não está vendo rede social, que não é para assistir televisão, que não é para assistir jornal, que não é para assistir série, que não é para assistir filme, que não é para ver nada, para não ver notícia ruim, nada, para tomar cuidado com as redes sociais. Aí não lê a Bíblia. Que porra vocês estão fazendo no mundo? Diz, o que vocês estão fazendo no mundo? Não assiste novela, não vê jogo de futebol, não vê esporte nem nada, não vê nada. Não lê a Bíblia, que é que se não está fazendo essas coisas, devia estar lendo a Escritura. Né? Devia ter conhecimento em tudo que é. Tá o livro da Bíblia. Vai, já bate em cima. Tá o livro da Bíblia. E não vê isso, o que estão fazendo? Ajuda de Deus. 5 de Miqueias. Agora ajunta-te esquadrões, ó filha de esquadrões, por-se-á cerco contra nós, e irão com a vara no queixo ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os empregará até o tempo em que aqui está de parto tiver dado a luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. 5 de Miqueias. Eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria quando vier à nossa terra, e quando calcar os nossos termos, e estará o reino de Jacó no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor.
como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. E o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos, destruirei teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas. E tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás agoreiros. E arrancarei do meio de ti as tuas imagens de esculturas, e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Queridos irmãos, este livro ele é composto por profecias que Deus manifestava quando aproximava a vinda do seu Filho para a salvação. Ainda que esta aproximação era de séculos, não era... Quando nós dizemos aproximação, dá a impressão que daqui a pouquinho vai acontecer. Mas é que um pouquinho para nós, o Senhor não tem medida de tempo como nós. Então, não é possível medir. Essa profecia aqui do profeta Miqueias ele profetizou no tempo de Jotão, no tempo de Acás e no tempo de Ezequias. Aquele Ezequias lá, que o profeta Isaías também profetizou. O profeta Isaías foi olhar, sabe? Aquele profeta que deu foi Isaías, que deu 15 anos de vida para ele. Então Miqueias e Isaías foi mais ou menos no mesmo tempo. Então, sabe, isso aqui não fala, porque não prega conhecimento. Porque ele quer um CC besta burro e gado. Ele não passa o conhecimento. Imagina se o professor não passasse o conhecimento para o aluno. Esse cara é tão egoísta que ele não passa o conhecimento. E o CC besta também não quer. É um povo sem vergonha. Um cara que sabe do conhecimento e não passa aqui, ó, ele devia ter dito, ó, essa profecia aqui foi dada nos tempos do rei Acás, de Jotão e Ezequias, rei de Judá, que ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ele não fala isso, porque ele encobre o conhecimento. Ele só quer, o que ele sabe, ele quer só para si. Entendeu como esses caras são egoístas? Não vale nada. Os projetos de Deus segundo o tempo e as nossas imaginações. Mas era um dos últimos profetas que vinham profetizando sobre o que haveria de acontecer nos finais dos tempos. No capítulo anterior, o Senhor dava a profecia a este profeta de anunciar o anúncio da vocação dos gentios. E aqui era a profecia da vinda do Messias, que é o Cristo. Que gentios eram um povo como ainda hoje. Também, né? Porque era para castigo de Jerusalém e para a vinda do Cristo. Israel imagina possuir, porque para eles, exclusivamente chamados filhos de Deus, e os demais são gente, são nações. Eles não tinham esperança em ver povos de outras nações participarem com as bênçãos que eles achavam ser detentores das promessas. Mas aqui o Senhor já anunciava a vocação dos gentios. Então, num dos detalhes deste capítulo anterior, diz assim: e irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a sua lei. E a palavra do Senhor de Jerusalém. Agora há pouco nós cantamos, irmãos, falando da palavra, da esperança que nós temos da palavra. Porque a palavra é quem nos purifica, nos santifica,
e nos condiciona para nós continuarmos nesta graça e depois recebermos a vida eterna, que é o objetivo de todos nós. Mas aqui anunciava então, irmãos, o nascimento do Messias. Messias era o Cristo, o prometido, esperado, Jesus, o Filho de Deus. Então falava de Belém. Quem compreendeu essa profecia aqui do profeta Miqueias? O apóstolo Paulo compreendeu, tanto que o apóstolo Paulo repreendeu Pedro, Marta, Maria, Lázaro, o mancebo de qualidade, Zaqueu, o cego de nascença, porque ele era cego, mas não era surdo. Todos eles ouviam essas profecias do profeta Miqueias, da vinda do Cristo. Aquela mulher cananeia que falou dos cachorrinhos, ela também ouviu isso aqui, compreendeu. O centurião lá, romano, ele também entendeu isso aqui. Muita gente compreendeu a Ana, a Maria, mãe do Senhor, viu essas profecias aqui, ouvia os pergaminhos dessas profecias aqui, compreendeu. Todo esse pessoal compreendeu essa profecia do profeta Miqueias, o anúncio da vocação dos gentios, a predição do nascimento do Messias, a instituição do seu reino. Todo aquele pessoal que o Senhor Jesus visitou, como Lázaro, sabia disso aqui. Alguns profetas sabiam disso aqui, os apóstolos, sabiam disso aqui. Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos. Essa profecia aqui, esse livro do profeta Miqueias aqui, foi dirigida para aquele povo que era fiel, e aquele povo ia crer no Senhor Jesus, que creu. Sabe? Que creu. Os dias da eternidade. Este anúncio que foi feito se cumpriu. Irmãos, têm conhecimento que já nasceu o Filho de Deus dentro dos planos que Deus havia anunciado. E no princípio da nossa era, já nasceu, o Senhor cumpriu a obra para a salvação, que não foi somente do povo de Israel, mas estendendo este plano também por vontade do Pai Eterno, salvação aos gentios, que são gentes que não detinham consigo as promessas que estavam em Jerusalém ou sobre Jerusalém. Mas a graça vinda pelo Senhor Jesus nos alcançou também no século que nós vivemos. E o que nos tem alcançado, que nós somos testemunhas, é que todas as promessas que foram feitas desde os profetas antigos e depois os profetas menores, mais próximos da vinda do Senhor, e as profecias também dadas ao Filho. Vê como esses caras é sujo, profetas menores. Tinha profeta maior, profeta menor. Vê como esses caras é corrupto. Porque a balança deles é suja. De um lado tem dinheiro, tem interesse, tem pistolagem, tem barganha, do outro tem... Sabe? Viu como ele falou? Profetas menores. Teve profetas menores ou maiores, ou cuzão? Se esses caras, sempre assim, é sempre a merda do crachazinho deles, porque eles são corruptos de entendimento, eles pervertem o juízo, a balança é suja. Profetas maiores, profetas menores. Profetas menores, quer dizer que teve discípulos maiores, discípulos menores. Só na sua balança do capeta, do seu demônio do inferno. E também aos apóstolos, cumprem-se velozmente. É que falta para nós tempo e condição de poder meditar que tudo isto, o Messias nasceu, já cumpriu a sua obra e ele está cumprindo ainda, irmãos, na salvação daqueles gentios que nós hoje fazemos parte. E ao longo da história também do Evangelho, muitos milhares, talvez até milhões, já passaram e salvando pelo Evangelho do Senhor, ainda não sendo judeus e nem do povo de Israel. Mas a nós que estamos aqui, irmãos, só porque batizou, acha que temos conosco o cumprimento desta promessa. Jesus nasceu, cumpriu a sua missão, levou o cativeiro, que era o pecado e a morte, e deu dons aos homens. Nós fomos livres do pecado e da morte.
e passamos a ser todos participantes dos dons de Deus. Vai nessa. Ele deu dons aos homens e a nós deu o primeiro dom de crer em Jesus Cristo. O Hades está te Porque esperando. ninguém pode entrar nesta graça sem crer no Senhor. O Hades está acabou Deu a com nós o dom de crer, e havendo crido e chamado, obedecendo-o, veio e fez morada dentro de nós. E hoje cumpre-se em nós integralmente as palavras que Deus tem ensinado desde o tempo dos apóstolos e também do Senhor Jesus. Somos filhos de Deus, temos herança reservada, guardada nos céus. aqui. Você. E nós também hoje padecemos tanto quanto padeceram aqueles que começaram crendo no Senhor lá no início desta obra do Evangelho. Padece. Sofreram, padeceram, mas foram... Um desgraçado desde diz que padece. Os apóstolos, o profeta naquele tempo viajava de jumento com pãozinho e água no jumento. Esse aqui pega o jato, vai para Costa Rica, vai para a Europa. Esses malditos do ministério pegam o avião, vai para a Europa. Do bom e do melhor, chega lá bajulado, paparicado, não gasta absolutamente nada, tudo com dinheiro das coletas e vem dizer que está sofrendo aqui, ó. O Hades te espera, sem vergonha. Pecador desgraçado. Oraram, sofreram danos pessoais, perderam os bens que tinham, foram espoliados dos seus bens, mas não negaram o Senhor. Nós estamos hoje, irmãos, neste caminho e vivemos uma certa facilidade de negar o Senhor. É muito fácil nós negarmos a fé que nós temos por causa da forma de vida que nós temos. Mas como o Senhor não negou, irmãos, em cumprir toda a sua promessa, fazendo de nós filhos e filhas, adotando-nos e deixando em nós os sinais desta maravilhosa graça, não só nas maravilhas que faz, irmãos, fisicamente, que nós somos testemunhas, mas muito mais na nossa salvação, porque o crente que creu no Senhor Jesus recebeu o penhor do Espírito Santo, não nega o Senhor. Ele batalha, sofre, padece, e se cair em alguma situação de risco, o Senhor é quem o defende. Então nós estamos hoje aqui, irmãos, na condição de filhos de Deus, e trazemos conosco sinais da graça do Senhor. Mas precisamos levar conosco também os sinais que dizem respeito aos sofrimentos, porque disse Paulo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, crentes e convictos de que estamos servindo a Deus na bendita graça de Jesus Cristo, ninguém deve negá-lo, ninguém deve desistir, ninguém deve olhar para trás e ninguém deixar o Senhor. Ao contrário, fazer cada vez mais firme a nossa fé e a nossa vocação, porque fiel é aquele que nos chamou e nos prometeu. Então nós vivemos, irmãos, não... Aí muita gente que critica a CCB, muito crítico, alguns críticos CCB e muita gente que saiu da CCB, dizem que a congregação não ia mudar. Cara, você não sabe de nada de CCB. Ou você não sabe de nada, eu tenho certeza que você não sabe de nada, e diz que sabe, e tem gente que acha que a congregação não vai mudar porque é ignorante, não percebe. Mas quem sabe, quem conhece pregação do ministério, de um ano para trás, esse tipo de pregação não existia na congregação. Está existindo agora porque a água está batendo na bunda dos pecadores CCBista e do maldito ministério. Rapaz, a pregação mudou da água para o vinho. Muita gente, eu fiz vídeo aqui, o que há 3 meses atrás, 6 meses atrás, 1 ano, e dizia que a congregação ia mudar. E começou a mudar, muita gente ainda não percebeu. Mas esse tipo de pregação aqui, meus amigos, 1 ano atrás, ninguém pregava isso aqui. É que agora a água, porque o começo do fim. Visão de ver com os olhos e apalpar com as mãos. É certo que Deus faz isto, maravilhas como ouvimos os testemunhos, mas nós vivemos pela fé, e pela fé alcançamos graça, e pela fé nós cremos na palavra de Deus. Então é necessário que pela fé
Pintamos em nós que nós estamos caminhando para a vida eterna. E nós não sentimos isto, irmãos, é necessário buscar, procurar, através da oração e da súplica, não perder de vista os caminhos retos do Senhor, mas ter cuidado, porque nos dias que vivemos, a força do mal e a heresia de perdição que está no mundo e alcança muitos do nosso meio, ela vem aumentando, e nós devemos estar firmes na fé, porque já cumpriu o Senhor as suas promessas, e agora estamos vendo o cumprimento das palavras do Senhor com respeito aos finais dos tempos, irmãos. Ninguém durma, como disse o apóstolo, não durmamos como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança, não podemos dormir, isto é, deixar a coisa correr de qualquer maneira e nós não preocuparmos. Não, preocupemos sim com a vida eterna que já está em nós, para que possamos guardar aquilo que já temos recebido. Então, provas, aflições, apertos, tristezas, angústias, perseguições e dores não serão suficientes para abater a nossa fé. E se alguém está aqui hoje e sente que a sua fé está se desvanecendo por causa das lutas e por causa das contrariedades e por causa da visão que tem do futuro que não é muito agradável, o Senhor manda a palavra para reativar a vossa fé, levantar o vosso ânimo e servir a Deus com alegria, porque a fidelidade de Deus é eterna. Ele não foi feliz naqueles dias quando cumpriu de mandar Jesus, e Jesus veio e cumpriu a sua obra. Ele continua sendo feliz em suportar as nossas imperfeições, suportar as nossas fraquezas. Irmãos, homem, ser humano não suporta defeito dos outros. Os irmãos vejam quanta briga que tem, quantas agressões que tem por conta do que não se suporta um ou outro. No mundo é assim, e as nações são assim, e as guerras existem por causa disto. Um cresce no poder e outro perde porque se enfraquece, e o homem quer sempre superar e dominar. Diferente dos filhos de Deus que buscam ser humildes. Hipócrita e demagogo um cara desse, né? O cara é ancião velho. Chega lá um cooperador de jovem lá na reunião do ministério, levanta lá e diga que aquilo que ele está fazendo lá, aquele tópico lá está errado. Que aquela merda de ensinamento lá está errado. Chega um encarregado de orquestra regional, que não vai chegar, né? Carregado é bunda mole, lá na reunião do ministério, diga, olha, não, irmão calcador, isso aí tá... Não, precisa ser não. Chega lá para ver o que acontece com ele. Demagogo, hipócrita, desgraçado, pecador, maldito dos infernos, esse cara. Isso aí é pura... Chega perto dele, você quer dar um coice em você. E suportar, porque estão vislumbrando, não é alguma coisa agora para este ano de 2023, é o futuro que somente pode ver além do véu, isto é, está guardado, escondido com Cristo. E o Senhor pode, através da palavra, na medida que mostrarmos interessados, abrir um pouco este véu, ou seja, mostrar o que está além do véu, porque aquilo que está do nosso lado, que nós temos acesso e vemos, nos dá angústia, tristeza. Por isso que muitos congregam e dizem, vou ouvir a palavra hoje. Por quê? Porque eu não aguento mais. É isto, é aquilo, este problema, aquele outro me falaram isso, me fizeram aquilo. Busca a palavra por conta disso. É difícil aquele que diz, eu vou ouvir a palavra porque eu quero me consagrar mais, eu quero me salvar, então não acho outro caminho senão através da palavra. Hoje está aqui a palavra que nos orienta. Busquemos sim aquilo que é necessário para viver, porém muito mais aquilo que garante a vida eterna que já está em nós, irmãos. Já está. Os irmãos sabem que pouca gente entende isto, que a vida eterna já está em nós. A mentira. A gente diz, agradeço a Deus que Ele me prometeu a vida eterna se eu for fiel até o fim. De fato, Ele prometeu o gozo eterno, mas a vida eterna já está em nós. Quem é que habita dentro de nós? Tu vê que confusão desse cara? Isso aqui é para confundir mesmo. É para meter os pés nas mãos e o CCB ficar maluco, além do mais que já é.
Porque a vida eterna é para quem for fiel até a morte, até o fim. Fiel o quê? Fiel ao mandamento. Aos mandamentos, à doutrina, às restrições, à santidade. Ninguém está salvo ainda. Talvez um, dois ali, para certas coisas, você tem que ser salvo mesmo, porque senão, sabe? Tipo um cara que nem Moisés. Não tem como Moisés não se salvar, né? Porque, né? Saber daquilo lá não se salvar, é claro. Mas um ou dois ali, mas no geral, você é até a morte, meu filho. Esse aqui é mentiroso, sabe por que ele prega esse tipo de coisa? Porque aqui ele está vendendo o evangelho. Aqui ele está comercializando. Então ele diz que todo mundo já tem a vida eterna. Porque ele quer ali a coleta. Por isso que ele faz essa promoção aqui. Todo mundo vai para o céu. Porque aqui ele está vendendo. Todo cara que não prega o que é real, não prega a restrição, ele está vendendo o evangelho, está vendendo a Bíblia. Então ele diz que todo mundo está salvo. Ele diz que todo mundo é o Jesus Cristinho, todo mundo, o Senhor Jesus Cristinho já fez tudo, então ele já está salvo. Esse é um vendedor. Esse é um comerciante que não põe restrição em nada. O cavaleiro aqui não. O cavaleiro não vende nada. Espírito habita e governa-nos. Vou vender o que não é meu? Quem é que nos faz sentir prazer de servir a Deus? Quem é que manifesta os dons de Deus em nós? Porventura não é o Espírito Santo? E quem é o Espírito Santo? Não é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Não disse Jesus que ia habitar dentro de nós, Ele e o Pai em Espírito? Então Jesus não é a vida, e a vida não é eterna. Então já habita dentro de nós. Não perca a vida eterna. Bendito seja. Saul também foi ungido com o Espírito e o Senhor esteve com ele enquanto ele estava obedecendo. Quando Saul não obedeceu mais, o Senhor vazou fora. E aí ele ficou lá, se lascando. Esse aqui acha que, porque o Espírito habita nele quando batiza, aí vai até o fim, pode fazer o que quiser. Esse é um vendedor, rapaz, um comerciante. Aqui ele está vendendo. Mentiroso, desgraçado. Porque perder a vida eterna, irmão, mas nem a morte sufoca o sofrimento. A morte é a virada onde vai começar o eterno sofrimento. Porque os que perderam a vida eterna porque se afundaram no pecado, pecaram contra as dignidades de Deus e do Espírito Santo e perderam. Irmãos, não há nada que conforte, que alegre, não há prazer que faça o esquecer. Pode ter dinheiro, ter tudo o que quiser, é tudo momentâneo, a felicidade. Deus já fez assim, felicidade não existe. O que existe são momentos felizes. Então a pessoa rouba momentos felizes para poder um pouco ocultar, porque sabe que perde. Felicidade não existe? Então o Salmo 23 é mentiroso. Então os salmos lá é mentiroso. Só em 3 salmos tem a palavra felicidade. No profeta Isaías lá também tem a palavra felicidade. Lá os 100 vezes tanto. Dar-te-ei 100 vezes tantos aqui na terra e no final a vida eterna. Então isso aqui é mentira. Todas essas partes da Bíblia é mentira. Esse cara aqui, isso aqui é o número 2 do Braz. Um cego. Número 2 do Braz. Esse aqui é guia dos pecadores ser besta. Estão lascados com um guia desse. Vai cair ele no precipício, no Hades, e os pecadores ser besta vão junto com ele. Mas a irmandade que está aqui hoje, que tem certeza que a vida eterna está aí dentro, cante louvor a Deus, porque nós iremos habitar a eternidade nos céus. Vamos ver a face do Senhor. João apóstolo viu o Senhor glorificado. O seu rosto, irmãos, brilhava, os cabelos brancos como a lã, resplandecia, os seus pés brilhantes como o bronze polido, e a voz do Senhor uma voz inimaginável. Ele viu a visão, nós não vemos, mas aquele que for fiel ao Senhor, fique tranquilo, você vai contemplar a beleza da santidade de Deus. Então,
Paulo, irmãos, consagrou-se, entregou-se a Deus, a ponto de dizer: bati o bom combate, acabei a carreira, consegui terminar a minha carreira e guardei a fé. Agora espero a coroa que o justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Aqui estão aqueles que amam a vinda do Senhor. Então fazem parte desse momento. Mas quando ele esteve na maior das aflições, ama carro, casa, casamento bom, ministério, em santificação, carro, o Senhor o levou até o terceiro céu. Ele viu shopping, coisas que ao homem não é lícito falar. Festas familiares. Viu numa visão. CCB está uma vida eterna. Está nem aí para isso. Nós temos, já nos dias passados, presente ainda, existem alguns que se consagram e lá uma vez ou outra tem visão de Deus e vem coisas maravilhosas e não consegue contar, não consegue dizer. Mas precisa ser mais crente e creia. E Deus tem coisa maravilhosa para revelar. É que a gente não busca, irmão. Nós estamos mais voltados para as aflições do tempo presente, querendo resolver tudo quanto os nossos braços nem conseguem. E deixamos um pouco, mas mesmo hoje, agora... Esse ministério maldito passou 50, 60, 70 anos só dizendo que, pregando prosperidade, cura, libertação, carro, casa, bem-estar, bens materiais. Todo esse tempo pregando isso. Agora que a água está batendo na bunda, ele vem com esse discurso vagabundo e de merda, dizer que a irmandade... Essas desgraças de igreja encheram por causa da teoria da prosperidade. Não foi por santidade nem vida eterna, não. Ah, vá se lascar, o enganador bueno do caralho. Tivesse uma comunhão à altura... Neste momento de reflexão que cada um ouvindo isso aqui deve estar pensando um pouquinho. Eu gostaria de alcançar alguma coisa. Pode ser que a glória de Deus se manifeste aqui no Santo Culto e traga um pouquinho da alegria de servir a Deus. Crente que é crente gosta disso, irmãos. Homem de Deus e mulher de Deus ficam felizes quando ouvem isso, porque já provaram. Tem gente que sentiu o Senhor de uma maneira que não queria mais parar. Mas é de carne, precisa parar. Porque você ainda está aqui. Mas quem sabe ainda hoje, até aqui neste santo culto, uma palavra que não parece ter tanta virtude, mas não é a pregação virtuosa que faz a obra. É o querer de Deus. E Ele quer manifestar um pouco da sua glória nos corações de quem o ama. Senhor. Só assim para compensar, irmãos, as aflições deste mundo. Que não é possível viver do jeito que se vive, com medo do amanhã, medo na rua, medo de atropelamento. Ouvimos agora há pouco, medo de ser assaltado, medo de tudo. Rico tem medo, pobre tem medo, doente tem medo, quem tem saúde tem medo. Deixa um pouco o medo fora agora e senta agora... Porque isso está escrito. O mesmo profeta que profetizou aqui em 5 de... O mesmo Miqueias que profetizou 5 aqui, profetizou também do medo, da instabilidade da vida. Todo mundo profetizou isso. Mas não, quando estava tudo bem no tempo das vacas gordas, se você... Quem profetizou instabilidade, medo e tudo... Ia dizer o quê? Tá profetizando terror. Tá com inveja. Tá com inveja. Tá escrito, tudo isso está escrito aqui. Desse tempo do medo, de acerto de conta. Mas você sabe, né? Quando o nego tá lá na churrascaria, lá na praça do shopping, lá no McDonald's, no Bob's, lá no Sunday, com aquele sanduíche, uma Coca-Cola em copa, vai profetizar um medo ali, tempo ruim? O CCB está jogando um copo na sua cara. Mas quando a água bate na bunda, está escrito do medo também, da instabilidade. O profeta Isaías pregou sobre a instabilidade da vida, no tempo que ia chegar. Mas ninguém deu a bola. Porque quando o tempo das espigas gordas, no tempo das vacas magras, no tempo das vacas gordas e das espigas cheias, você vai pregar lá o tempo das vacas magras e o tempo das espigas
secas. Vai. Aí vão dizer que você está com inveja. Aqui, A grandeza de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Santos do Senhor, recebam agora pela vossa comunhão a alegria de pertencer a esta obra aqui, a vossa comunhão, aqui, ó. Glória ao aqui, nosso grande Deus. Senta aqui, ó, governador Bueno. Santo Senhor. Deus seja louvado. Aqui, ó. Agradecemos. Ah, se lascar, rapaz. Que agora que chegou o começo do fim, agora pau no rabo dos pecadores, agora vem com esse papo furado. Tarde demais, meu filho. Tarde demais. Até mais.